Boa noite, amados. Abram a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Coloquem a sua mão sobre a Bíblia e vamos orar. Senhor, que esta palavra não seja apenas uma palavra escrita, Pai, mas uma palavra revelada aos nossos corações. Que esta palavra venha de encontro a tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer desde que nós entramos nessa igreja. Pai, obrigado pelo mover, obrigado pela sua visitação. Assim que nós chegamos, Pai, antes mesmo desse culto começar, aos nossos olhos, o Senhor já estava curando, o Senhor já estava libertando, entregando dons. Obrigado, Pai, porque eu sei que muitos foram edificados. E antes mesmo da sua pregação ser iniciada, Pai, os milagres já estavam sendo recebidos. Agora, Paizinho, em nome de Jesus, que esta palavra venha completar aquilo que o Senhor já começou. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Hoje, nós começamos esse culto pensando que seria mais um culto. Como sempre, todos abençoados por Deus. Mas Deus queria dar uma pitada a mais do amor dele, um toque a mais da graça dele. E assim que nós iniciamos o louvor, os milagres já aconteceram. Começou a haver batismo, cura. Eu louvo a Deus pela presença santa dele nesse lugar. Eu louvo a Deus porque nós somos tão pequenos, mas ele é tão grande em nós. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Os valores de Deus são diferentes dos valores que o mundo dá para as coisas, para as pessoas. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que enquanto o mundo presta atenção nos sábios, nas pessoas de alta posição social, nas pessoas que têm uma boa condição financeira, nada disso tem importância para Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele. Hoje o mundo diz que para você ter valor, você tem que ter uma boa condição. Hoje o mundo diz que para você ser importante, você tem que ser estudado. Estudo e dinheiro é consequência de Deus nas nossas vidas. Porque de nada vale ganhar o mundo inteiro se nós não tivermos a Cristo. É comum hoje em dia nós presenciarmos cultos a personalidades, cultos a cantores, cultos a atores. E isso, o que mais me dói, é ver que isso acontece dentro do meio cristão. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de ter alguns shows na nossa cidade. E lotaram. Mas eu pergunto, se fosse um culto gratuito, e olha, eu vou até abrir um parênteses aqui, se fosse um culto que você não precisasse nem dizimar e nem ofertar, você fosse ali só para comer a palavra, para receber as bênçãos, será que teria sido tão lotado assim? Alguns pregadores que vêm ao nosso país, vêm com as suas caravanas cobrando milhares de dólares para pregar e lota-se. Porque as pessoas hoje em dia
mesmo no meio cristão, estão muito mais interessados em receber, mas poucos estão interessados em aprender a palavra. Poucos estão interessados em viver o Cristo da palavra. Poucos estão interessados em receber Jesus e viver segundo os propósitos divinos. Poucos estão interessados numa vida de santidade, nas promessas que Deus tem para aqueles que cumprem a sua palavra. Vocês vão sair hoje, vocês vão ouvir esse culto, vocês vão sair daqui. E quando chegar em casa, vocês têm que saber evangelizar a sua família, segundo aquilo que você ouviu. Viva Cristo. Quantas e quantas vezes que eu não conversei com pessoas que foram no culto no domingo, e na segunda-feira você pergunta, como foi o culto? Foi uma bênção. Que bom, meu irmão. Qual foi a palavra pregada? Olha, irmã, eu não lembro agora o versículo, mas olha, foi uma bênção. Teve louvor, a gente sentiu a presença de Deus. Amém, igreja. Você tem que sentir a presença de Deus. Se você sai da sua casa para ir na casa do Pai, você tem que sair da igreja se sentindo abraçado pelo Pai. Mas você tem que conhecer a palavra. Cada culto tem que mudar um pouquinho de você. Cada culto tem que edificar um pouquinho a sua história. Cada culto tem que transformar a sua personalidade, o seu caráter. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer Cristo na sua vida. Jesus, ele não pode sair do foco da nossa visão, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Como eu falei antes sobre os pregadores que vêm, as pessoas estão lotando estádios para ver pregadores que vêm de fora, porque ele é famoso. Mas não são os pregadores que fazem, quem faz é Cristo. E não importa se ele vai estar na frente de milhares e milhares de pessoas ou na frente de uma pessoa só. Ele é Cristo, ele não muda. Ele não muda hoje, ele não muda ontem, ele não vai mudar amanhã. Ele não muda. Ele te ama e ele quer o melhor para a sua vida. Os coríntios eram vaidosos. Eles eram presunçosos, soberbos. No entanto, a vanglória pessoal não está no rol dos propósitos do Evangelho da Graça. Em 1 Coríntios 4, 6, diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha, falando da soberba aqui. Lá no versículo 18 diz assim: Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Olha só, versículos separados, mas dizendo sobre a soberba. Irmãos, a igreja tem que entender, não existe ninguém melhor do que ninguém. Lá em 1 Coríntios 5:2 diz assim: Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Deus não se pressiona não com as nossas exterioridades, com a nossa aparência. Deus não se impressiona com os títulos que você carrega. Deus não se impressiona com a sua conta bancária. O próprio texto diz que os chamados não foram aqueles que eram poderosos ou de nobre nascimento. Para pensar um pouquinho de onde você veio. Quem foram seus pais? Quem foram seus avós? Antes de você conhecer a Cristo, e eu falo isso até mesmo para aquele que já nasceu num lar evangélico, porque você pode ter nascido na casa
do crente, mas Deus não tem netos, ele tem filhos. E a única coisa que eu quero perguntar para você, quando você teve o seu verdadeiro encontro com Jesus, lembra um pouquinho onde você estava. Mas pastora, existem pessoas que nascem evangélicas e não são cristãs? Existem. Existem pessoas que nascem, são filhos de pastores e só vão ter encontro verdadeiro com Deus lá na sua adolescência. E passam vivendo um mundo de faz de conta por anos e anos e anos. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas nas instituições que abrigam crianças infratoras, a maioria é filho de crente, porque Deus não tem netos. É preciso que cada um de nós reconheçamos que o Senhor é Deus, que Deus é o meu Pai. Isso é importante. E eu pergunto para você, igreja, como que você tem sido hoje? É o mesmo que você era quando você conheceu Jesus? Não. A maioria de nós, incluindo a mim, eu vim de um lugar onde só a mão de Jesus para me tirar. E Ele tirou, e me lavou, e trocou as minhas vestes, e me amou, e me moldou, e me transformou. Essa é a minha história, essa é a sua história. Mas ali nesse texto eu vejo que Paulo procura lembrar aos seus filhos espirituais em Corinto que eles foram alcançados por pura graça de Deus. Eles não poderiam esquecer que foram chamados por Deus, apesar de que e quem eles eram. Olha lá o que falou o texto, lembra? 1 Coríntios 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quem nós éramos quando nós fomos chamados? Quem nós éramos? Como que estava a nossa vida quando nós chegamos para Jesus? Como estava o nosso casamento quando nós chegamos para Jesus? Como estava o nosso relacionamento com os nossos pais? Como estava o nosso relacionamento conosco mesmo? Como estava? Eu não sei, talvez você tenha vindo de um mundo de drogas, de um mundo de prostituição. Talvez você tenha vindo de um mundo onde você serviu a outros deuses. Eu não sei a sua história. Talvez você tenha vindo de um mundo de mentiras. Ou de um mundo onde roubou os teus sonhos. Eu não sei qual é a sua história, meu irmão. Eu não sei a sua história, minha irmã. Eu só sei que hoje você serve um Deus que é poderoso e fiel para mudar a sua história, para te dar o toque do amor dele. E continua o versículo dizendo assim, ó, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. E ali eu vou colocar um parênteses. Talvez você tenha nascido em berço de ouro, onde seus pais deram tudo para você, do bom e do melhor, mas faltava amor. Deus conhece a sua história melhor do que eu. E ali nós vemos que aquele povo era ensoberbecido. Eu sou bom, eu sou melhor. Mas vocês têm que entender que não importa de onde você vem, o que importa é a obra da graça na sua vida. Deus os chamou, apesar disso. Talvez nem você se suportasse, né? Mas o Senhor suportou. Talvez você nem gostasse de olhar para o espelho, mas o Senhor te achava lindo. Havia naquela época uma tendência na igreja de Corinto a partidarismo e cultos a personalidades, até semelhante ao que acontece hoje. Olha lá em 1 Coríntios 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a palavra de Deus diz agora, lá em 1 Coríntios 3.
Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Isso foi escrito há quanto tempo atrás? E é real hoje. Porque hoje nós estamos vendo dentro das igrejas, olha só, inveja e divisão entre vocês. E olha o que a palavra de Deus diz, vocês não estariam agindo como mundanos? E continua. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vocês têm que entender que não importa se é a pessoa que cuida da portaria, se é o intercessor, o ministro, o diácono, cada um tem uma responsabilidade diferente, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem que tacar título na cara de ninguém. Isso é importante saber. Dentro de casa, filho respeita pai, esposa respeita marido, homem respeita a família. De que adianta você ter títulos se você não sabe honrar o que é mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. De que adianta você dizer assim, eu sou um advogado, se você for advogar a causas que não agradam o coração de Deus? Eu sou um rico empresário, eu tenho uma rede de supermercados, se você não se der ao coração de alimentar uma única alma faminta. De que adianta você ter bens se você não souber partilhar com aquele que não tem? De que adianta você ter tudo, mas não ter o amor de Jesus no seu coração? De que adianta? De que adianta? Oh Deus, de que adianta? E lá no versículo 5 diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Quem faz é Deus, está vendo, igreja? Mas isso daqui que é importante, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Passando um pouquinho, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A vocação e identidade dos homens e mulheres de Deus é serem vasos para ser usados quando e como Ele quer. O próprio Paulo é um exemplo disso. Ele era estudado, bem empregado, e ele abriu mão de tudo. Ele não se envergonhava não de ter deixado tudo para trás, para servir a Cristo. Em Filipenses 3:7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Talvez você antes achasse que as festas, os amigos, as baladas, a roda de amigos, talvez você dissesse assim, isso é importante para mim. Eu não vivo sem os meus amigos, eu preciso dessa sociedade, eu preciso desse relacionamento. Mas olha o que ele diz, o que para mim antes era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele. Eu não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Oh, coisa boa! No reino de Deus não há lugar para estrelismo, porque a única estrela que tem que brilhar nos nossos corações é Jesus Cristo. Tudo que somos, temos e fazemos é para glorificá-lo. Eles não poderiam esquecer também que, apesar deles, Deus os usaria para a sua glória. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eles foram chamados para serem os mais estranhos instrumentos de Deus. Aquilo que para o mundo é imprestável, para Deus é precioso e útil. Deus escolheu propositalmente as coisas que pareciam impossíveis do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu você. Pastora, mas eu não sou louco. Pastora, não, eu não sou fraco. Eu sempre fui forte. Pastora, você está me chamando de imprestável. Não, para Deus você era sábio. Para Deus você não era imprestável. Para Deus você tinha valor. Mas pode ter certeza que aonde você convivia, você não tinha amigos verdadeiros como Cristo, não. Aonde você estava, vou citar um exemplo. Talvez você fosse muito rico e a sua casa estivesse sempre cheio de pessoas da alta roda social, muito uísque, muita comida boa, muitos jantares, prataria na mesa. Ou talvez você fosse aquele que estaria com a sua casa lotada, com uma cervejinha, uma boa picanha, e você tinha tantos amigos, mas você já chegou a ficar doente para ver se todos esses amigos acompanharam você na hora da dor? É muito fácil quando nós perdemos um ente querido, o cemitério lotar. Por que então que essas pessoas não passaram a vida toda ao lado dela? Não é interessante quando uma pessoa morre, ela vira santa, mas a vida inteira falaram mal dela pelas costas. De onde você veio? Qual é a sua história? Deus, Ele não te desampara de forma alguma. É Ele que está com você na dor, é Ele que está com você na alegria. É Ele que está com você. E quando você se sente sozinho, ainda assim, é Ele que te segura pela mão e te conduz aos caminhos de libertação. É Ele, só Ele. Só Ele. Olha só, lá em 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É nessa hora que eu oro mais. É na hora que eu me sinto pequeno que eu mais oro. Eu já passei por momentos de angústia e dor. Eu, particularmente, já passei por momentos em que eu achava que eu não conseguiria sobreviver, que eu fui para a caverna. Eu já passei por momentos em que eu sentia que não valia a pena abrir os olhos. Mas era nessas horas em que eu mais orava. Cheguei a ficar assim, debaixo do meu edredom, encurujada, escondendo do mundo, por dias. E eu já conhecia Cristo. Eu já era cristã. E eu passei por isso. E sabe o que Deus fez? Ele ouviu as minhas preces. Porque naquela hora eu não sabia o que falar para Deus. Quantas vezes que eu e você não sabemos nem o que pedir. Tamanha a nossa dor. Eu orava em línguas. Porque o meu espírito tinha conexão direta com Deus. E o Espírito Santo levava os meus recados, porque só Ele sabia. Mesmo sendo cristã, mesmo sendo evangélica, não foi homem. Não foi esposo, não foi filhos, não foram amigos, não foram irmãos da igreja que me arrancou daquela situação. Foi o próprio Deus. E Ele, mais uma vez, me tirou dali, me lavou, mudou as minhas vestes, colocou um anel no meu dedo, uma coroa na minha cabeça, trocou as minha sandálias e disse: vai, filho, e caminha. E é isso que Ele espera de você. Vai, filho, e caminha. E é isso que Ele tem plantado no meu coração e no seu coração. Caminha. Caminha, porque você não é nada, mas eu sou tudo na sua vida. A própria mensagem da cruz era escândalo
para os judeus e loucura para os gentios. Olha que coisa interessante. Em 1 Coríntios 1, 20, diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus está salvando aqueles que acreditam mesmo sem ver. Quem crê pela fé. Quem muda de atitude porque crê num Deus, crê no invisível. Mas por que o Senhor usa valores e critérios tão estranhos? O versículo 29 responde: a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. O único que merece toda a glória é Ele. Ser pequeno, ser humilde, não ter títulos, nem nobre nascimento, não é defeito e nem vergonha. Aliás, a Bíblia é inesgotável de sabedoria, nos ensinando sobre isso. Engraçado, né? Se nós pararmos para pensar. Moisés tinha dificuldade para falar e, no entanto, conduziu o povo. Atravessou o mar. Conduziu o povo. Através de Deus, tirou água da rocha. Ele era uma pessoa problemática aos olhos do homem e até aos olhos dele mesmo. Por isso que eu digo para você, igreja, você é útil no reino de Deus. O que você tem feito? Muitas vezes ficado sentado e esperando a coisa acontecer. Até quando, igreja, que você vai ficar sentada no banco? Esperando trazer para você a comidinha. Sai da mesmice, igreja. Você é capaz. Ah, não, eu não sou pastora. Eu não tenho jeito para evangelizar. Conta o seu testemunho. Não, pastora, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Usa a internet. Sabe para que eu uso meu Facebook? Para evangelizar. Testemunhos, conversa com pastores, atendimentos. Você não tem tempo mesmo? Sabe aquela horinha que você para tudo para assistir sua novela? Lê um livro e começa a pegar todos os pedacinhos do livro e posta. Sempre vai ter um ou outro para ser evangelizado através disso. Sabe aquele tempo que você passa lá? Vou falar com as mulheres agora, né? Você vai fazer sua unha? A unha fica pronta em meia hora, mas você fica 45 minutos no salão. Sabe para quê? Conversando. Isso quando não está fazendo uma coisa pior. Fazendo fofoca. Para. É meia hora, eu vim aqui para fazer a unha. Vai demorar muito? Eu vou ler. Lê. Leva a sua Bíblia. Compra uma Bíblia pequenininha e deixa dentro da bolsa. Homens, vou falar com vocês agora. Sabe aquele tempinho? Agora é de sábado à noite, né? Sábado à noite, domingo à noite, não sei. Tem luta na TV. Um monte de homens se agarrando, se judiando lá. E vocês param para ver. Legal, né? Não estou falando para parar isso, não. Mas sabe o que eu estou dizendo? Se posicione, homens. Até quando que vocês vão dizer que não tem capacidade para fazer? Até quando que vocês vão dizer que não é capaz? Até quando que vocês vão querer continuar sentado no banco? Até quando? Até quando vai ficar parado? Nós precisamos ser da mesmice. Não somos nós que vamos fazer. Quem vai fazer é Cristo através de nós. Usa o seu dia 24 horas. Dedique ao menos 1 hora para falar com Deus. No mínimo, 1 hora para falar com Deus. Olha só o que eu encontrei na palavra de Deus. Em Provérbios 30, 24 a 28, diz assim: 4 seres na terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Presta atenção, igreja. As formigas, criatura de pouca força, contudo, armazenam sua comida para o verão.
Sabe o que eu vi aqui? As formigas, nós temos que aprender a poupar para os dias de dificuldade. Continuando lá no versículo 26, os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos, nas rochas. Sabe o que nós aprendemos com os coelhos? A nos defendermos, nos abrigando na rocha que é Jesus Cristo. No versículo 27 diz mais um animalzinho, o gafanhoto que não tem rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Sabe o que é isso? O propósito de trabalhar em equipe. Os gafanhotos não tem nem quem manda neles, mas eles sabem que se juntarem uns aos outros, eles são fortes. Um gafanhoto sozinho, com a palma da mão, você destrói ele. Mas, em grupo, eles destroem uma plantação toda. No versículo 28, diz assim, a aranha, em algumas versões, e em outras versões, no versículo 28, diz assim, a aranha. E em outras versões você vai encontrar a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios do rei. Com ela, nós aprendemos que podemos ser úteis. A lagartixa é quem come as moscas. E mosca fica em cima de coisas paradas. Mosca fica em cima de carne podre. Nós podemos ser úteis. Você tem que acabar com as moscas. Acabar com aquilo que tem transformado a vida das pessoas em escravidão. Acabar com aquilo que tem paralisado as pessoas. E como que você vai fazer isso? Levando Jesus para a vida delas. Se Deus usa esses 4 animaizinhos, o que Ele não vai fazer com a vida da gente? O que Ele não vai fazer com a sua vida? E outra coisa que eu observei no nosso texto é que eles também não poderiam se esquecer de trazer à memória tudo o que receberam de Deus. Você tem sido grato ao Senhor? Você tem sido grato com tudo que você recebeu de Deus? Ano passado, eu peguei uma parte do culto e parei para analisar a vida de cada um. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que em 2012, os que acompanharam a gente durante o ano todo, seguindo o que a palavra de Deus diz, todos receberam o seu milagre. Vocês estão aqui, vocês lembram disso? Todos receberam o seu milagre. Uns cura, outros libertação, outros promoção de emprego, outros conseguiram limpar o nome, casamento restaurado. Deus fez. Eu estou falando disso porque em 2012 eu acompanhei muitos que estão aqui de janeiro a dezembro e pude ver o que é milagre de Deus na vida de vocês. Mas aí que tá, vocês têm lembrado disso? Ou quando terminou dezembro, em janeiro, eu já estava lamentando de novo? Ou amanhã, que começar a segunda-feira, já vai ser difícil demais e você vai dizer, eu odeio segunda-feira. Não, igreja. Nós amamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Porque todos pertencem a Deus. Os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e tiveram seus corações regenerados pelo Espírito de Deus, também foram capacitados para a sua obra. E cada um permaneça na vocação a que foi chamado por Deus. Dura coisa é quando uma pessoa é chamada por Deus para fazer uma coisa e ela não quer. Nós tivemos um encontro de mulheres aqui, há uns dias atrás. E que alegria que eu tive no meu coração, porque lá atrás, há muitos anos atrás, o Senhor me capacitou com o dom da arte, da criatividade. Eu nem pensava em aceitar Jesus, nem pensava em ser uma pastora. Mas era aquilo que Ele colocou no meu coração.
Quando tantas pessoas estudavam, eu sempre fui destaque naquilo que se referia a tintas, arte, criatividade, pincéis. E eu pude ver no encontro de mulheres, cada peça que eu fiz com tanto amor, pintando, todos puderam levar alguma coisa. Olha que coisa boa. Eu pintei cada caixinha, cada pecinha com tanto amor, porque nunca eu tinha parado para ver que Deus já estava me capacitando para esse encontro de mulheres, que era para Ele. Porque aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele te deu de capacidade para fazer, aquilo que já é o seu dom mesmo, já é um preparo para algo que você vai fazer. Você tem cumprido o chamado? Ou você tem ficado escondido e dizendo que não é isso que você quer? Talvez você diga assim: pastora, eu trabalho com máquinas a semana toda. O meu dom é mexer com mecânica, sei lá o quê, ferramentaria. E na igreja não tem uma máquina. Mas, meu irmão, você tem uma boca. Deus te capacitou a falar, então fale do amor de Jesus. Você tem pernas. Me ajude a olhar os carros lá fora. Você tem mãos. Me ajude a abraçar o seu irmão quando ele chegar aqui na igreja pela primeira vez. Você tem um coração. Ame ao seu próximo. Saia da mesmice e saia dessa mornidão onde você diz que não é capaz. Porque quem te faz capaz é Cristo. É Ele em você. Amém? Tudo vem dEle. É por Ele e para Ele. Eu vou contar uma historinha para vocês. Recebi por e-mail e vou compartilhar. Depende de como você vê as coisas. Olha só. 2 homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto do hospital. Vocês sabem que os hospitais têm 2 ou 3 leitos, 2 ou 3 camas. E ali naquele quarto haviam 2 homens que compartilhavam do mesmo quarto. E os 2 com caso grave de saúde. Um deles deitava perto da janela e o outro ficava na cama ao lado. O que ficava na cama ao lado não podia levantar-se. Ele tinha um problema na coluna e ficava complicado para ele levantar, porque as dores eram muito fortes. Enquanto que o outro precisava ficar sentado pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. E aquele homem, com um coração puro, com o amor de Cristo na vida dele, todos os dias, ele sentava na janela e ele descrevia aquilo que ele via através da janela, para que seu amigo ficasse mais confortado. E ele falava das crianças que brincavam, dos cachorrinhos que latiam. Ele contava dos casais de namorados. Ali naquela pracinha, tinha uma pracinha do lado. Tinha até um lago e ele falava dos patos, dos cisnes, da alegria, das árvores, das folhas que caíam. E ele descrevia primavera, verão, outono, inverno. E ele descrevia todas as belezas da criação de Deus. Aquele homem diariamente alegrava o coração do seu parceiro de quarto. E os dias foram passando, até que um dia, esse homem de coração puro, servo de Deus, não acordou de manhã. Ele havia morrido. Muita dor, pessoas que ficam muito tempo acamadas no hospital acabam fazendo amizade com todos os enfermeiros, você sabe disso. O hospital, os funcionários acabam amando essa pessoa. E ele foi retirado do quarto e o amigo dele, assim, esperou um tempo
chamou a enfermeira e disse assim: olha, eu gostaria muito de mudar para a cama dele. A enfermeira nem questionou nada. Pegou, tirou, colocou ele na cama. Ele esperou a enfermeira ir embora. E mesmo no meio de muita dor, ele se levantou, sentou na cama para ver a paisagem. E ele descobriu que não havia paisagem nenhuma, além de uma parede de cimento. Ele ficou indignado com aquilo e tentando entender por que o amigo dele havia feito isso. E chamou a enfermeira. Enfermeira, por que ele fez isso comigo? Por que ele contava essas histórias para mim? A enfermeira olhou para ele, deu um sorriso e explicou que o seu amigo, que havia partido para a glória, era cego há muitos anos. E a única coisa que ele estava fazendo ali era dar coragem para o seu companheiro. Há uma felicidade tremenda em fazermos os outros felizes. Você tem feito o seu próximo feliz? Você tem feito o seu próximo feliz? Tem? Você tem buscado, tratado o coração ferido da pessoa que está ao seu lado? Da pessoa que está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Esse homem fez isso. Apesar dos nossos próprios problemas, nós podemos fazer outros felizes. Quando nós dividimos a dor, ela passa a ser metade da tristeza. Mas quando nós dividimos a felicidade, ela é redobrada, porque são duas pessoas felizes. A verdade é que o dia de hoje é uma dádiva. É por isso que a gente chama ele de presente. O dia de hoje tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. O amor de Deus tem que ser compartilhado. Talvez você está aqui ouvindo essa pregação e ainda não entregou sua vida para Jesus. Então eu te digo, meu amado, minha amada, não tem alegria maior do que servir a esse Deus, do que se deixar ser tocado por Ele. Oh, coisa boa! Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Se você ainda não viveu toda a alegria de não estar só, se você ainda não viveu todos os propósitos de ser feliz, de ter paz, quero falar para você, não importa a sua condição social, não importa o que você tem feito da sua vida, não importa se hoje você tem vergonha de você mesmo. O que importa é que existe um Deus, que Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama e Ele diz: filho, vem, vem. Eu só quero trocar a sua vida. Trocar. Tirar você de onde você está. Eu só quero dizer, filho, eu te amo e eu te aceito como você é. Filho, filha. Eu só quero que você entenda que para mim, você não é louco. Para mim, você não é imprestável. Para mim, você não é insignificante. Para mim, você não é rejeitado. Porque eu te aceito como você é. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. E deixe Deus tocar no seu coração, na sua vida. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, as minhas dores, as minhas dúvidas. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Me perdoa, Senhor, porque eu pequei. Me perdoa, Senhor, porque eu me afastei
do meu verdadeiro Pai. Me perdoa, Senhor, se eu fui egoísta. Me perdoa, Senhor, se eu só pensei em mim. Me perdoa, Senhor, se eu não entendi até hoje o quanto o Senhor me ama. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei, Senhor, que a partir de hoje o Senhor está comigo. Porque eu sei que a partir de hoje eu sou seu filho. Porque eu sei, Pai, que a partir de hoje eu sou salvo para a honra e glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Igreja, use o dia de hoje para amar e ser amado. Use o dia de hoje para fazer a diferença. Você só pode dar aquilo que você tem. E você tem o melhor. Você tem Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Então vá e dê frutos em nome de Jesus. Amém.